Um abraço aí pro Daniel. Ô, Daniel, um abraço, Daniel. Virou membro? Daniel Gontijo. Tá aí. Que isso. Parceirão, grande mestre, amigo. Caramba. Mestre Daniel Gontijo. Olha quem tá acompanhando a nossa live aí. Olha Daniel aí. Gontijo. Vou ler também umas mensagens aqui do nosso grupo do Instagram. Sigam a gente no Instagram, sigam o Lucelmo. Será que a André já bateu 1 milhão já? Gente, vai lá. Bateu agora. Vai lá não, ia mandar o André pra bater 1 milhão. Falar, galera, vai lá e faz André bater 1 milhão agora. Antes Cadê que vocês não tem fogos aqui, não tem nada? Não, vamos comemorar pizza. Vamos fazer pizza. Boa, sensacional. Graças 1 milhão, gente. Que crescimento, né? Essa é a verdadeira música do Disparou. Disparou. Só vou falar desse número. Há 30 dias atrás, eu estava em 150 mil seguidores. Olha aí. Em 30 dias. E vocês sabem, vocês são parte responsável disso. Então, eu digo e vou dizer isso sempre. Vou ser grata a vocês pro resto da minha vida. Muito obrigada por vocês darem relevância pro nosso trabalho. Eu acho que isso vale para você também, né, Lucelmo? É tão bom quando a gente está num lugar onde a gente pode falar e ajudar as pessoas. Eu acho que os meninos fazem isso tão brilhantemente. Ontem eu estava num podcast grande e aí eles me perguntaram, quem te lançou? Eu falei, os 3 irmãos. Nossa, mas os caras são muito bons. Eles são os melhores hosts do Brasil para mim. Eu falei, eu falo isso direto. Os meninos têm uma facilidade de possibilitar o melhor da gente, porque é isso que vocês fazem. Vocês possibilitam o melhor da gente. Tá? Mas a gente não faz milagre, tá? É porque vocês são muito bons. A gente abre a porta. Vocês são essenciais. A luz de cada um, conhecimento. Vocês são muito foda. A Elisa mandou aqui, doutor André, como recuperar o respeito que o professor tinha e que se perdeu nesse mundo tão doente como está? É muito do que nós fizemos essa discussão aqui essa noite, né? Que foi uma discussão muito rica e muito acadêmica. São vários fatores que estão envolvidos, né? Você foi muito feliz, o Lucelmo foi muito feliz na fala dele, quando ele falou que não dá para entender o que desabou primeiro, né? Se foi a autoridade familiar, se foi a autoridade escolar. A grande questão é que nós precisamos retomar isso, né? Então, eu acho que oportunidades... Eu acho não, né? Costumo dizer que quem acha não acha nada. Oportunidades como esta aqui são muito ricas porque a gente repensa a estrutura familiar, a estrutura social, a estrutura política, a estrutura escolar. Então, assim, o que fazer para recuperar a autoridade em casa? Primeiro é admitir que existe um problema. Eu acho que a psicanálise vai trabalhar muito isso, sobre tomada de consciência e ressignificação. Não adianta só tomar consciência, eu preciso ressignificar. Então, primeiro é tomada de consciência. Existe um problema? A minha autoridade em casa, e eu estou falando de autoridade, não autoritarismo, está trincada? Existe ausência de limites na minha família? Qual é o prejuízo que isso pode ter lá na frente? A psicanálise vai dizer que na educação, o limite ele é estruturante. Ele traz estrutura psíquica e ele é estruturante para a vida adulta. Então, o ser humano que cresce sem limites... E esse limite vai ser trabalhado em casa, através do comportamento dos pais, enfim, ele vai ter problemas futuros de viabilidade existencial, profissional e daí para frente. Então, primeiro, reconheça que existe um problema e depois tome as providências. Faça a sua reflexão, busque uma ajuda terapêutica, busque um aconselhamento, assista podcasts, aprenda com pessoas que sejam referência para você em educação, mas retome isso para que seu filho não tenha problemas futuros. Eu estava na Vila Madalena domingo, até fui lá para assistir o jogo do Flamengo em São Paulo, pouco consegui assistir o jogo. E uma pessoa me pegou lá e falou assim, hoje eu educo meu filho, eu vou lá no YouTube e eu vejo o que a senhora está falando. Só falou isso, eu ponho isso em prática. Só falou isso, eu ponho isso em prática. Então, assim, se a minha prosa e os meus causos estiverem ajudando, mas procurem profissionais como nós, que são referências para você e se baseiem nessas falas. Então, hoje, para mim, foi muito reconfortante ouvir, por exemplo, os seus vídeos, quando você fazia toda uma fala sobre educação inclusiva. Isso validou a minha percepção. Isso me trouxe tranquilidade. Então, faça isso. Procure pessoas que são referências e que te ajudem para que você retome aquilo que você acredita que é importante para você e para sua família. Gente, mas na internet tem de tudo, viu? Depois você certifica quem é a pessoa que tá falando. Você vai ver. Eu falei profissionais competentes. A importância inicial do Lucelmo foi sobre isso, né? A sua carreira sobre o assunto começa nessa vertente, que você tinha muita coisa, mas você não tinha nada de qualidade. Tinha muita gente falando, mas nada que, fosse aproveitável corretamente. Porque quando meu filho era pequeno, eu fiquei, como todo mundo, escravo do Google, né? E
Depois que eu me tornei pesquisador, à medida que eu fui entendendo, eu falei, gente, aquilo que eu tinha lido estava tudo errado. E aí começou a minha trajetória de divulgação científica, de dizer para as famílias o que é que a pesquisa científica estava dizendo. Mas eu acho que esse é um processo que vem caminhando muito na internet hoje. Hoje a questão é saber discriminar quem é quem. Gente de todas as áreas falando coisas boas. No passado não tinha. Tava começando ainda. Agora hoje você vai achar. Agora, como é que você vai educar os pais para eles saberem discriminar quem tá falando um negócio que faz sentido e não faz? Aí é um problema que a gente não vai conseguir resolver. O Henrique quer falar alguma coisa, André? Não, só validando aqui. O Henrique Abate mandou um aqui, caiu como uma luva essa pergunta. Eu nem ia fazer ela, mas agora que você tá aqui, um professor de história, como gerar consciência de classe na sala de aula? E aí eu vou te perguntar, tem doutrinação na sala de aula? Essa é uma boa pergunta. Veja, a direita no Brasil, ela olhou para o fenômeno da escola. Porque assim, a escola está muito ruim, a educação brasileira está muito ruim. Vamos partir desse princípio? Pode pegar qualquer índice, qualquer um. Até corroborando aqui com o que você falou, a Finlândia, ela gasta 6,5% do PIB dela em educação. E ela está num dos primeiros lugares do PISA, né? E o Brasil, ele gasta 6% do PIB e tá no último lugar do PISA, né? Então, mas o PIB deles é muito maior que o nosso, né? E a proporção de gente... Mas mesmo assim, a gente gasta com aluno, acho que 3.800. Sim. E a Finlândia gasta $11.000. Então, assim, de fato existe uma diferença, mas ela não explica tudo. A diferença de valor não explica tudo. Também tem uma questão metodológica deles que é muito boa, né? Uhum. Então, assim, vamos lá. Primeiro a gente precisa partir do seguinte princípio. A educação brasileira é péssima, não é ruim, ela é péssima, né? Todos os índices, todos podem apontar isso. Agora o Brasil entrou em outros índices, né, do Pearson recentemente, e mostraram exatamente isso. Teens, só níveis muito baixos. Bom, então é ruim, certo? É ruim. Quando a gente olha para isso, a academia, a nossa universidade, deveria estar discutindo por que ela está ruim. Mas ela não está discutindo isso. A academia do Brasil está muito fixada em certos temas ideológicos. Aí não é ideológico de direita e esquerda, é ideológico no sentido de umas coisas que surgem na educação e que ficam... Por exemplo, ninguém discute indisciplina. Não tô falando ninguém, não é quase ninguém. Ninguém, não tem nenhuma disciplina, nenhuma graduação. Aí a direita vem, e a direita, historicamente falando, não tem presença nas academias, na academia, né? Na educação, principalmente. E aí ela vê o fenômeno, vê que tá errado e diz assim: tá muito ruim a educação, tem algumas soluções. E ela dá algumas soluções erradas. Ela faz diagnósticos errados. Um dos diagnósticos o problema da educação é a doutrinação do professor. Isso está completamente equivocado. Existem várias pesquisas que mostram que, primeira coisa, as camadas populares no Brasil, as camadas mais empobrecidas no Brasil, têm tido um movimento à direita muito forte. Tem se tornado mais conservadoras, favelas, tudo. Existem outras pesquisas que mostram que os professores, historicamente falando, os professores são recrutados entre as camadas mais pobres. Os professores não são de esquerda, como as pessoas pensam, que é um sindicatão, todo mundo de esquerda. Não é. Entre os professores há uma enorme diversidade ideológica. Provavelmente, se a gente fosse fazer a conta direitinho, ia dar mais de direita do que de esquerda. Né? A proporção ia ser mais do que na realidade, na sociedade, nos outros espaços. Né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o professor não consegue nem dar aula, quanto mais doutrinar alguém. Se fosse para o professor estar doutrinando todo mundo, ninguém tinha sido eleito prefeito, eu ia entrar no governador, presidente de direita. Isso não existe. Isso é... mas eu vi um vídeo de um professor fazendo campanha no político. Sim, existe, claro. Existe todo tipo de coisa. Né? Porque são casos pontuais que você está pegando. Também existe fazendo propaganda de direita. Eu me lembro de professores que já, eventualmente na minha história, já conheci alguns professores que eram muito emocionados, tanto de direita quanto de esquerda. No final das contas, fica elas por elas. Então, esse fenômeno não é esse que é o problema. O problema é que o professor não está nem dando aula, porque ele não consegue nem dar aula. Eu me lembro, eu sempre cito esse caso, um professor de matemática que trabalhou comigo, o professor Edward. Ele está numa reunião de conselho chorando. Ele falou: gente, eu só queria dar minha aula. Eu não consigo dar aula. Eu chego na sala, a sala está de perna para o ar.
eu não consigo dar. E ele chora. Pura verdade. Ele quer dar aula. Imagina que ele vai chegar lá e vai começar a doutrinar. Entende? Ele não... Então, é um diagnóstico equivocado. E ele vai chegar, obviamente, a conclusões equivocadas. São as conclusões que, de modo geral, têm chegado. Então, nós temos hoje, no debate, direita e esquerda completamente perdido no processo. Eu não acho, por exemplo, que esse tem que ser um objetivo do professor. Eu professor, vou produzir a consciência de classe. Eu, como professor, tenho que ensinar quais são as relações de classe. Historicamente falando. Que relações são essas que foram estabelecidas? Isto pode produzir, eventualmente, no indivíduo que tiver essa vertente, se ele compreender as relações, a hipótese do Marx é essa, que se ele compreender as relações, isso quer dizer que ele se afasta da ideologia, de uma versão falsa da realidade. É o conceito de ideologia do Marx. Então, ele vai ter essa consciência. Uhum. Mas não é esse o objetivo do professor. O objetivo do professor de história é ensinar a história. Se ensinar a história, isso quer dizer também as relações de classe, se isso vai produzir ou não a tal consciência de classe, isso é papel do movimento político disputar entre as pessoas a visão que eles têm da realidade. Aí a direita disputa a sua visão, a esquerda disputa a sua visão, e aí quem disputar melhor ganha o embate, entende? Mas eu acho que é muito difícil você não colocar a sua identidade em algo que você está ensinando. Não, eu isso entendo vai acontecer inevitavelmente. Claro, eu entendo que você tem que se afastar. Não é. O que as pessoas confundem, né? A Andréia gosta disso aqui, ela vai explicar. É óbvio que alguns assuntos que ela gosta mais, ela vai ter uma paixão maior na hora de explicar, da realidade, ela vai evidenciar o fato que para ela é o mais importante. Você vai evidenciar o fato que para você é o mais importante. É a interpretação principalmente da não luta realidade. de classes. Você vai falar, porra, mas eu acho que eles pensam que de fato tem o professor querendo doutrinar, querendo impor a sua visão. Que tem também. Também tem, mas existe. Falar que mas não não existe, é. Aí falou que não tem. Não, existe. Claro. Só não é a maioria. Não é um fenômeno social importante que você dizia, tem que ter uma política. Isso não... A ponto de precisar criar uma política para monitorar e para coibir. E é claro, todo mundo concorda que o professor não pode impor a sua visão política, cada um tem a sua visão política, né? Isso é natural da democracia. De fato, a gente precisava apoiar os professores, assim, eu quero ensinar. Como é que você... O que você precisa? Como é que nós podemos apoiar? Essa é a política principal que nós precisamos fazer. Eu tenho dó demais de professor, gente. Vocês têm noção, não. A Eliane mandou aqui, como pais de TDAH, como podemos ajudá-lo no dia a dia e como manter